dentro de uma bolha. Essa alma, ela não sabe que ela é uma alma. Ela se confunde com o corpo. Ela se confundindo com o corpo, ela não tem para onde ir. Nesse exato momento, a alma não podendo sair, ela faz de tudo para influenciar o eu ajustador a sair disso. Mas às vezes, presta atenção nessa parte, mas às vezes a alma não consegue conversar e ela pede ajuda para outras almas tentarem conversar com aquele eu ajustador. Porque a alma, experienciando a matéria, gera uma expressão. Quando o cérebro acende, gera uma ação, o eu desperta. É por isso que você só responde quando alguém fala o teu nome. Chico, Lucas, Ana, Júlia. Vocês ouvindo os seus nomes, o seu cérebro acende na hora. E vocês sabem que estão vivos. Quando esse cérebro não acende, esse eu, que é o eu ajustador, ele não existe. E ontem eu trouxe uma reflexão que eu vou trazer aqui para as pessoas que estão nessa live. Então preste bastante atenção. Quem aqui tem o hábito de, na hora que está fechando a porta da casa para ir para o trabalho, fica se perguntando se tirou algo da tomada? Quem aqui esquece, às vezes, fica com esse sentimento? Aí tá lá no trabalho e fala assim, nossa, será que eu desliguei o fogão? Será que tem alguma coisa na tomada? Quem aqui passa por isso? Eu também passo por isso. E eu faço, é interessante que eu sabendo disso, eu vou lá e confiro mesmo, porque eu sei que, e eu vou te explicar o porquê. O cérebro, ele é projetado para aprender a absorver várias informações, mas ele não ele não funciona no processo consciente. Ou seja, 100 bilhões de informações pode ser percebida, mas ela é restrita para conscientemente você ter lucidez disso. É por isso que quando você está aprendendo a andar de carro é tão difícil. Você tem que estar consciente naquele momento. Mas depois que você já aprendeu a andar de carro, você pode até andar de carro, pilotar o carro, tomando café, comendo, mexendo no celular. É nesse momento que ocorre o acidente. Porque a informação está armazenada no seu subconsciente e origina-se uma ação chamada de piloto automático ou piloto autônomo. Esse subconsciente, essas programações que ficam armazenadas, elas são tão profundas, igual o seu próprio corpo não precisa conscientemente de você respirar. Vocês prestam atenção nas suas respirações? Na hora que você prestar atenção, você para de respirar na hora. Agora, eu quero que vocês comecem a prestar atenção na sua respiração, para ver. Na hora que você prestar atenção, você vai começar a respirar errado. Parece que você tem uma dificuldade ali. Gente, entre no grupo que eu vou fazer o combo das lives. Exatamente. A respiração, ela atrapalha o foco. User, entra no grupo. Gente, quem não conseguir, é só clicar no link da bio. Quem não conseguir, deixa o seu número no meu privado que eu vou adicionar amanhã ao longo do dia, beleza?
Agora eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu quero que vocês não pensem num pônei rosa. Por favor, não pensem. Isso, grupo dos ocidentais. E aí, quem que pensou num pônei rosa? Ai, 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 ai. Ai, gente, ai, gente, ai, 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 ai. Ai, ai. E o que eu quero trazer de lucidez? Quando vocês esquecem que vocês esqueceram algo, quem me garante que vocês estavam vivos? Porque se vocês entenderem que o eu ajustador ele é um reflexo da ação sobre o pensar, significa que quando você não tem lucidez do que você fez no corpo, significa que você não estava vivo. Quem entendeu isso? Quem me garante que quando vocês não lembram de algo, ou vocês esquecem algo que vocês deixaram sobre a mesa, quem me garante que vocês estavam vivos naquele momento? Significa que vocês não estavam vivos. Quando vocês aprofundam no conhecimento, vocês vão ouvir falar das 4 mortes. O que são as 4 mortes? Quaternário inferior. 1, 2, 3, 4. 4 níveis da morte. Quando vocês não lembram algo, significa que vocês não estavam presentes. E se vocês não estavam presentes, significa que alguém estava. Porque lembra que o cérebro acendeu? Alguém fez o cérebro acender, gerou um pensamento. Mas a ação, você não estava lúcido. Agora eu vou falar uma coisa bem interessante para você. Quando você restringe o funcionamento do córtex pré-frontal, ou seja, você ocorre um processo de retardamento no processamento cerebral, o eu, ele começa a ocorrer falhas. Quem aqui já conversou com uma pessoa que no meio da conversa ela mesma esquece o que ela está falando? Quem aqui de vocês tem o costume de ouvir as pessoas conversando e falar assim, nossa, eu estou esquecendo das coisas. Nossa, eu esqueço todo dia. Todos que eu quero algo. Eu sou essa pessoa. Isso é o quê? É uma degradação em funções cognitivas. A degradação das funções cognitivas, ela vem através do quê? Acho que não tem. Eu vou ter que furar a folha para vocês entenderem. Nossa, mas você tá tomando Rivotril pra dormir? Não, né? Você não tem TDAH, você não tem TDAH, não. É mais fácil você ter verme por causa da alimentação. Gente, toma vermífugo quando tiver lua cheia. Próxima lua cheia, compra vermífugo e taca pra dentro. Quando ocorre um deterioramento nas conexões cognitivas, o eu ajustador ele fica drogue, ou, como vocês conhecem, grog. O que a bebida faz? A bebida é um neutralizador. Neutralizador? Poderíamos dizer. Ela é um neutralizador do córtex pré-frontal. Ou seja, quando você ingere bebidas alcoólicas,
O seu córtex pré-frontal, que é responsável por frear os impulsos mais agressivos, são rompidos. Quando a pessoa começa a ficar embriagada, ela começa a falar alto. Ela começa a lembrar de coisas que antes ela não lembrava. E até às vezes no banheiro da balada ela até tem relações íntimas com pessoas aleatórias. Aí surge mais uma vida, né? E ao longo do tempo, quando você começa a ingerir muito álcool constantemente, o receptor de GABA, aí viu? Eu tô ficando cansado. Mas também, já dá umas 12 horas que eu tô direto estudando. Fora o que eu tô falando aqui, né? Juntando tudo. Então, os receptores de GABA, eles ocorre um processo de desarmonização na sua função. E o receptor de GABA, ele controla os impulsos mais agressivos. Ou seja, você já reparou que quando a pessoa ela é alcoólatra, ou ela bebe muito, ela começa a ficar agressiva? Quem tem isso na família? Quem tem um parente que quando fica bêbado começa a ficar agressiva? Ou já se relacionou com pessoas assim? Por que que as pessoas ficam agressivas? Porque o álcool ele destrói a função do receptor GABA, que é o modelador dos impulsos mais agressivos. E pode ver que todo mundo que bebe fica porque são alcoólatras. Eu sou essa pessoa. Nunca mais volta ao normal. Exatamente, porque você mata os seus neurônios. Isso é morte neurodegenerativa. Qual que é a morte neurodegenerativa mais conhecida? Alzheimer. Por que pessoas que normalmente bebem demais, usam muita droga, normalmente bebida, no final da vida fica meio retardado, começa a esquecer as coisas? Alzheimer. Sabe o que está causando Alzheimer hoje em dia? Diabetes tipo 2. Sabe o que acontece quando você consome muito açúcar? Você tem morte neurodegenerativa. E sabe sabe onde tem açúcar? Na pasta de dente, no sal de cozinha, no pãozinho da manhã. Eles entopem você de açúcar porque o seu cérebro não consegue processar açúcar. Ou seja, novamente, você fica grog. E grog tira ação do eu. Então, se o eu não está lúcido sobre a ação, quem que está? Alguém está. A gente já percebeu que existe o que é chamado de obsessores. Ah, então quer dizer que eu bebo por causa de obsessor. Não, você bebe porque o seu cérebro foi projetado para ser viciado. Agora, depois que você já está viciado, alguém está te usando para beber. O tema da live é Matrix, parte 2. Vou dar outra analogia que eu usei ontem. Homens que estão aí na live. Quem de você, na hora do fight, do coito, se entregou pro momento e foi rápido? Homens, vocês imaginam qualquer outra coisa menos naquilo. Às vezes você até olha de lado assim, ó. Eu não vou olhar aquela mulher naquela posição porque ali eu adoro. O que é isso? Significa que seu eu não estava... Quando ele estava lúcido no momento, ele sintonizou com o corpo.
E quando você não tá lúcido no momento, quem que tá lúcido por você? Hã? Porque quando conscientemente você está lúcido, o seu corpo biológico ele é projetado para reproduzir. O coelho ele faz o quê? Ele vai, ejacula, acabou. O tigre ejacula, acabou. Eu não sei se vocês sabem, mas a leoa fica enchendo o saco do leão para proliferar com ela, porque depois que o leão já fez a primeira vez, ele não quer fazer mais. Mas a leoa instintivamente fica cutucando o leão para ter certeza que ela vai engravidar dele. Não, quando a mulher realmente está no momento presente, é igual o homem. É rapidinho, assim, puc, e até dorme depois. Entende? O que acontece? Porque o corpo biológico ele foi feito para quê? Na hora que secretasse tudo a química, você acabasse. Acabou, filho. O seu corpo é projetado só para reproduzir. Não é para você ficar reproduzindo várias vezes. Então, no reino animal, quem fica enchendo o saco é a fêmea. Porque os machos, normalmente, eles não querem. Eles só fazem aquela vez. Porque o corpo biológico foi projetado só para fazer uma vez. É nós, seres humanos ali, que saímos desse negócio. Agora entra a jogada. Se o homem ele tiver lúcido, realmente se entregue para o momento, ele faz mais rápido. Chega no momento mais rápido. Isso é fato. O que nós vamos fazemos? O que eu já fiz. Eu esqueço. Eu penso em outra coisa. Porque eu me... Principalmente alguns atos. Quando você não está lúcido no coito, alguém está lúcido por você. Alguém está te usando. E normalmente quando alguém te usa, ele não quer acabar rápido, não. Ele não quer acabar rápido. Na verdade não é só ele, não. Tem mais uns 5 que normalmente usa. Eles fazem tipo uma fileirinha assim, para cada um usar um pouquinho. E usa mesmo. E se bobear no meio do fight, eles estão te dando dedada ainda, astral, e você não tá nem sentido. Ou você acha que esse negócio de orientação sexual, ela também acontece no umbral? Claro que não, né, meu jovem? Os espíritos tá nem aí pra você, se tu é hétero ou se não é. Bobeia pra você ver. A dedada ali rola solto. E não é brincadeira. Eu tô falando de uma forma cômica, mas não é brincadeira. Quantos de vocês, mulheres, às vezes já se sentiu sendo tocada à noite? Na perna. Principalmente na perna, por dentro da coxa ali. Vocês acham que é o quê? O vento? Não é não, fi. Eles vão ali, ó, com a mãozinha no seu corpo astral. Vocês têm 7 corpos e você acha que você só tem um? O que acontece? Eles vão abusar você nos outros corpos. Aqui. Sério mesmo, vocês não sabiam dessa, gente? Vocês não sabiam que isso acontece? Acontece. Oi, Rô. Beijo. A Rô não fica mais nas minhas lives. Ela ficou brava comigo. Né, Rô? Eu entendi porque eu acordo... Ô, mano, você trabalha bastante. Você trabalha bastante. Tudo bem, não tem problema não. Seja bem-vindo na live, Rô. Essa foi boa, essa foi. Não é sonho não, tá? E outra coisa, eles fazem melhor do que nós, porque a energia deles são pura. Eu já li, eu vou fazer, gente, eu vou fazer uma aula live, só que não aqui, porque eu não posso falar sobre isso aqui, senão eu vou ter que tomar ban. Eu vou fazer num local restrito sobre essas energias, e aí eu vou rasgar o véu, eu vou falar mesmo. Ok? Então, fiquem espertos. Quem estiver lá no grupo vai ter a oportunidade de participar dessa aula live, ok? Essa aula, no caso vai ser aula não live. Ok?
E aí eu vou falar. Aí eu vou falar porque eu tenho bastante experiência nisso. Porque eu recebi ataque durante 1 ano e meio desse estranho. Por causa de uma estupidez que eu não sabia. Rô, eu vou falar sobre as energias e os ataques obsessivos da energia sexual. Ah, não. Gente, aprender a fazer sonhos lúcidos é bom porque você pode ter relação com você mesmo. É interessante. Se fosse eu, praticava isso. Não tem coisa melhor que você mesmo ter relação com seu subconsciente. Ele sabe exatamente do jeito que você gosta. É muito interessante. Então... É sério, vocês não sabiam. Tu viu o que eu falei anteriormente? Você tá falando da nossa última conversa? Rô. Isso é normal, isso é normal. Ô, Rô, você tá falando o quê? Da nossa última conversa aqui? Ai, 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 ai. Enfim. O que eu quero finalizar aqui a vocês na aula 2 sobre a Matrix é que se você não estiver lúcido sobre as suas ações, alguém vai estar te usando para agir. E alguém estando te usando para agir, normalmente você se transforma em um fantoche. No Espiritismo, Livro dos Médiuns, capítulo 22, segunda parte. Obsessões corpóreas e subjugações corpóreas. Depois eu vou mandar esse livro lá no grupo, GG. Eu sei que você está lá no grupo, eu te coloquei. Então, alguém vai estar te usando. Alguém vai estar te usando. E Kardec diz que há subjugações corpóreas, dos movimentos corpóreos sobre o corpo. Ok? Então isso é real. Então, a partir de agora, vocês entendem que aqui eu estou na segunda parte da Matrix. E eu falei que a primeira etapa da Matrix é a alimentação. A segunda etapa da Matrix é criar vários obstáculos para a Matrix e fazer com que aquele alma, se perder nos obstáculos, agradece por existir. Porque o maior obstáculo da Matrix é você fazer com que a alma acredite que aquilo faz parte do seu processo evolutivo. Então vamos jogar dor, infelicidade e transtorno na vida daquela pessoa, porque ela vai agradecer e as religiões vão dizer que aquilo é uma fase de evolução para ela. Que aquilo ela tinha que passar como uma prova. Que aquilo é um desejo de Deus. Quem entendeu isso aqui? Para finalizar. Entendeu? Então, vamos fazer a humanidade agradecer e achar que isso faz parte da evolução dela. E aí as pessoas vão agradecer. O que as pessoas fazem hoje? Hoje tem um traficante e tem um policial em tiroteio. O traficante consegue exterminar o policial e o traficante fala assim: nossa, graças a Deus eu consegui sair vivo. Quando um traficante não é pego pela polícia, ele fala assim: nossa, graças a Deus eu não fui pego. Uma pessoa sofre um acidente e 19 pessoas morrem e só ela fica viva. Ela fala: não, graças a Deus, como Deus é bom.
Entende onde eu quero chegar? Essa ideia de que Deus está vigiando você a todo momento e Ele está fazendo tudo como se Ele fosse um garçom seu. Como se o Criador de tudo ficasse ali babando o teu ovo 24 horas. E essa mesma ideia é o que eles têm sobre Exu. Como se Exu fosse obrigado a fazer tudo o que eles querem. As consciências chamadas de obsessores, que são chamados de... na Umbanda eles são chamados de... Esqueci o nome. Ogum. Esqueci o nome. Egum, exatamente. Os obsessores que são chamados de Egum, eles sabendo disso do ser humano, eles começaram a utilizar roupagem de Exu para enganar os próprios umbandistas. E o que os umbandistas fazem? Dá 1 quilo de cachaça, achando que é um Exu, é um Egu bebendo cachaça. Quiumbas, exatamente. Olha que maravilha, não é? Olha que maravilha. Já que os espíritos fazem o que eu quero, o que eu desejo, e tem que ser da mesma forma que Deus é submisso a mim, eles sabem disso. Eles começam a plasmar a imagem de Exu para enganar. Claro que tem pilantragem no mundo espiritual, é o que mais tem. Aí as pessoas acham que Exu precisa de cachaça, precisa de bebida, precisa de cigarro. Não, e engraçado que eles precisam. Entretanto, todavia, é uma bebida específica e não é Exu. É o Exu natural quando ele vai se manifestar nessa realidade. Gente, livro de André Luiz, O Nosso Lar. Ele disse que as pessoas que estavam no nosso lar estavam traficando comida para o umbral. Ocorreu tráfico de comida nas colônias espirituais. Ou vai falar que vocês também não sabiam dessa? Foi a que eu mais bebi. Entende onde eu quero chegar? Ou então a pilantragem acontece até pelos espíritos que estão no próprio colônia. Então tudo que eu estou falando de que a alma ela carrega as experiências corpóreas e fica registrado, está tudo validado nas escrituras, nos próprios livros que eles mesmos escrevem, explica isso. Ok? Gente, vou finalizar a live aqui, tá? Eu tenho que banhar. Não, obsessores, existe níveis de obsessores. Tem muito espírito das trevas que é evoluído. Eles têm muito conhecimento. Eles só não usam esse conhecimento para fins da adoração, porque eles são contra o Cordeiro e contra Deus. E é muito fácil de entender que ele é contra Deus, né? Qualquer pessoa que estudar sobre as mitologias e o Criador caído começa a perceber. Qualquer pessoa que lê o Velho Testamento de Moisés ali e vê como que o Javé é meio ignorante, entende. Mas eu compreendo o lado deles de ser contra o Criador. O problema é que quem governa o inferno são os rebeliados. E os rebeliados, ele tem um porquê eles ter rebeliado. E eles acreditam dentro da sua própria verdade que é lógico. Eles querem destruir a criação humana, porque na mitologia judaica diz que os humanos têm o papel de organizar e ajudar no favor divino do próprio Criador caído. Eles, sabendo que o ser humano tem esse potencial, eles fazem de tudo para destruir a criação do ser humano, para não ajudar esse Deus, de raiva, de revolta mesmo. Uma das estratégias da criação da Matrix foi justamente fazer com que o ser humano deixasse de ser livre e se transformasse em comida. Nós somos baterias ambulantes, porque a partir do momento que você não está lúcido para fazer nenhum ato do coito ou para lembrar de uma chave, você está sendo alimentado por alguém. Comida. E é comida no sentido físico e energético. Sinto muito te dar essa informação.
E só vou falar até aqui. Então, boa noite a todos que estão entrando aqui na live. Eu já estou finalizando, ok? Então, o que eu quero trazer para você? Tudo isso é a parte número 2. Então, para finalizar, a alma estando presa nos 5 sentidos, se ela não estiver lúcida, alguém está sendo lúcido por ela. Ok? Então, aqui a gente encerra a live. Essa é a parte número 2. Porventura, pode ser que eu grave a parte número 3, porque tem tanta coisa para falar. E agora vocês entenderam que a Matrix é muito mais complicada do que você simplesmente dizer que você acordou. Porque existe a Matrix também no plano astral, como vocês entenderam. E as próprias literaturas falam sobre isso.